A administração do Trump tentou se distanciar da política e colocou a culpa nos democratas. De quem é a autoria da política dessa lei, afinal de contas, Rodrigo Constantino? Qual que é a sua opinião? Olha, Ellen, em primeiro lugar, né, a gente tem que deixar muito claro que imagens de pais e filhos sendo separados é sempre uma coisa triste. Então é inegável que há um apelo sensacionalista de quem explora tais imagens para fins políticos. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. Ninguém gosta de ver isso. Agora, tem um monte de coisas por trás. E para começo de conversa, é preciso questionar o seguinte: são pais e filhos mesmo? O próprio Trump divulgou no Twitter que de 12 mil casos de apreensão, estima-se que 10 mil, de 12 mil, 10 mil seriam fake, ou seja, seriam crianças que não são parentes, não têm elo sanguíneo com aqueles adultos e que são utilizadas para entrada ilegal num país. Então, a crise migratória não é só americana, é no mundo inteiro. A Europa está vivendo isso com a crise dos refugiados. E é muito cômodo a posição de ficar falando tem que liberar geral porque é uma coisa humanitária, uma questão humanitária. É muito bonito isso na teoria. Na prática, significa o quê? Escancarar de vez as fronteiras, não ter fronteiras num país. Nação, a definição própria de nação é ter fronteiras. Então, essa postura da esquerda não está ajudando o debate. E para responder de forma mais objetiva a sua pergunta, a política em si, ela vem do Partido Democrata. O governo Obama usava as mesmas medidas que o governo Trump está usando, só que as pessoas não se sensibilizavam tanto, né? Inclusive a imagem que viralizou de algumas crianças numa jaula, até a CNN, que é esquerdista e anti-Trump, teve que admitir que era fake, que era uma imagem da época do Obama, né? Então, veja como há uma distorção aí por uma narrativa política. A lei, na época do governo Bush, permitia centros familiares de detenção. E aí a própria esquerda democrata veio em cima dessa medida, falando que isso era desumano e não sei o quê, não podia manter as famílias todas presas. E aí criou-se, então, a brecha legal para manter os pais presos, afastados dos filhos. E aí, agora vem a turma da esquerda novamente falar, não, isso também não pode. Então, eu gostaria muito de ouvir dos democratas qual é a real solução. Porque se você não pode mais ter os centros de detenção familiares e também não pode separar os pais dos filhos, supostamente, seus filhos, qual é a única alternativa que sobra? Soltar todo mundo no país. É o que eles parecem desejar, né? É escancarar geral as fronteiras e acabar com o conceito de nação. Então, eu acho que está sendo muito podre até o uso político dessa narrativa e a imprensa como cúmplice. Me parece, viu, Ellen, e acho que isso é importante ficar claro para os ouvintes, que não foi à toa que veio isso agora, porque, como eu mesmo disse, já vem desde a era Obama, essas detenções e separando criança e pai, que se forem mesmo crianças e pais, repito, né? Por que de repente isso na imprensa? Eu acredito que tenha ligação direta com a questão do acordo histórico aí da Coreia do Norte, que toda a imprensa achava que ia ser a guerra mundial, que o Trump ia causar a terceira guerra mundial nuclear, e de repente o que ele fez foi o contrário, foi trazer para a mesa, de uma forma histórica, o ditador comunista coreano. Então acho que para desviar o foco de mais esse fracasso de previsões da imprensa, eles estão batendo o martelo, batendo o bumbo dessa questão agora das crianças separadas dos pais, sendo que o Trump não está separando crianças dos pais, ele está cumprindo a lei. É assim que eu enxergo. Então, vamos ter como desenvolver melhor o raciocínio e trazer alguns dados durante o programa, mas a mensagem inicial que eu queria deixar é essa, né? A própria narrativa está muito distorcida e com um apelo sensacionalista. O que está sendo feito é uma tolerância zero com um crime, né? E se um sujeito praticar um crime dentro dos Estados Unidos, se ele usar, por exemplo, uma criança, um filho, para ser seu assistente de venda de drogas e for preso pela polícia, ele vai ser separado do filho, porque ele cometeu um crime e vai ser detido. Então, não é essa coisa assim, está separando pais de crianças. Não, ele está aplicando a lei de uma forma intolerante, inclusive, com esse mecanismo, esse instrumento perverso de travessia das fronteiras ali pelos coiotes e traficantes que exploram as crianças, justamente porque havia essa brecha legal para se garantir, para se proteger da lei. Houve um aumento de mais de 300%, né, no uso desse mecanismo, desse instrumento de crianças na travessia pelos coiotes,
justamente por conta da brecha legal. Então, o que está sendo feito é justamente uma tentativa de mitigar, reduzir, desincentivar essa política de imigração ilegal que tem feito com que várias pessoas usem crianças, inclusive sem ser seus filhos, para uma aventura perigosa. A gente sabe que tem mortes, tem exploração dessas crianças no processo. Quer dizer, eu acho que a revolta humanitária devia ser contra esses que abusam das crianças para cometer um crime e entrar ilegalmente num país. Não contra quem está falando o seguinte: olha, eu sou presidente da América e aqui tem lei e eu não vou permitir essa esculhambação. É assim que eu vejo a história.